já no ponto 3.2 aqui, vai falar esperando pelo tempo determinado por Deus, né? Vários anos passaram-se até que Davi realmente se tornasse rei de Israel. A princípio, Davi esteve na corte de Saul, onde sua habilidade musical abrandava o rei espiritualmente perturbado. Davi mostrou sua coragem e confiança no Senhor ao responder ao desafio de Golias, né, o filisteu. Aqui também, irmãos, tem uma questão lógica, né? É claro que nós entendemos que foi Deus, né, na vida de Davi, a princípio pela coragem dele, né, de enfrentar Golias, mas Davi, ele tinha habilidade na funda. Davi, ele tinha uma vida de prática, né? E antes que Davi enfrentasse Golias, como disse para os irmãos, ele tinha uma experiência, e quando ele foi questionado pelo rei, o que ele falou? Justamente sobre a experiência que ele teve com o leão, com o urso, e caiu na confiança do rei e foi lá enfrentar Golias. Interessante, claro, né, que havia uma proposta, que aquele que enfrentasse Golias e vencesse, não ia pagar mais impostos, ia comer na mesa do rei e ainda ia casar com a filha do rei. Quem não queria? Tinha um monte de soldado lá, irmãos, mas e para enfrentar Golias? Até que Davi, quando foi enviado pelo seu pai para levar comida lá para os comandantes, se vê como seus irmãos estavam, ao ver, né, Golias, que há 40 dias já vinha bradando, né, saia um homem de vocês e lutem comigo, se vencer nós vamos ser escravos de vocês, se eu vencer vocês serão os nossos escravos, e nenhum chegou até lá. Mas Davi, ouvindo isso, ele então fica nervoso, chama ele de incircunciso, e conversa com o rei. Não tinha nenhuma experiência com guerra, mas tinha experiência com Deus. Apresenta o seu currículo, o rei dá uma olhada e fala, não, então vai lá. E ele foi e venceu ali o gigante, derrubando o gigante e depois cortando a sua cabeça com uma espada, né? Cortou então, o matou, e aí pronto, agora Davi era o cara, né? Recebeu muitos likes, muito joinha. Isso aí, irmãos, é aquela história, né? Enquanto a gente não faz nada que venha receber like, você passa desapercebido, você está no anonimato e isso não te gera nada. Mas começou a receber like, irmãos, aí vem as perseguições, porque Saul já começou a ficar aborrecido com Davi, porque Davi estava sendo elogiado por tudo aquilo que ele fazia, e nós sabemos que Davi não enfrentou só Golias e assumiu o reinado. Não, ele enfrentou Golias, ele enfrentou os filisteus, ele era temido pelos filisteus. E aí começou a vir as musiquinhas, né, da Iá sobre Davi, e que ele era melhor do que Saul, né, que ele ia lá e matava milhares. E essa música não agradou Saul, e Saul passou então o quê? A persegui-lo, porque Saul tinha inveja e medo dele também, porque ele estava caindo na graça do povo, e veja que é Deus que já estava trabalhando, caindo na graça do povo, e aí Saul começa a criar pretexto para matá-lo, de forma que perseguiu ele implacavelmente para tirar a sua vida. Ele teve que se esconder, inclusive no meio dos seus inimigos, e por 2 vezes ele teve a chance de tirar a vida de Saul e não fez isso. Por quê? Porque ele temia Deus. Rejeitado ou não, Saul era ungido por Deus, rei de Israel. E se você observar, as pessoas que assumiram o reinado por tirar a vida de alguém, eles também tiveram a vida ceifada. E Davi não carregou essa culpa com ele, ele esperou no tempo de Deus, né? Ele sofreu todo ali a perseguição, a injustiça, né, a calúnia, mas contudo ele permaneceu firme.
Ele não se precipitou, teve chance de eliminar, e se ele eliminasse, ia ficar por isso mesmo diante dos homens? Tá, mas e diante de Deus? Ele tinha essa preocupação. E outras pessoas também morreram por causa de Davi. Porque o rei, aonde sabia que Davi estava, ele batia em cima, irmão. Né? E algumas pessoas pagaram com a sua vida. E afinal de contas também, nesse período que ele estava perseguido e se escondendo, se uniu a ele muitos homens, e homens que não tinham lá sua boa fama, e era fiel a ele. Porque Davi, irmãos, ele era um líder amado. Ele era um líder amado. Todos que passaram pela liderança com ele ali o amavam. Né? Porque Davi, ele foi aquele tipo de rei que ele vivia em função do povo. Ele trabalhava pelo povo. Ele conquistava pelo povo. Ele era um homem realmente segundo o coração de Deus. O costume da época é quando um rei, no caso, igual o caso dele, que não era da dinastia, assumia o trono, o que eles faziam? Uma das primeiras coisas que eles faziam, eles mandavam matar todos da família daquele rei que foi deposto ou que morreu. Mandava matar para que não reivindicasse o trono. Aí nós conhecemos a história de quem? Mefibosete. Agora imagina, irmão, com esse tipo de cultura, quando alguém chega lá e fala assim: Mefibosete, o rei Davi está te chamando. O que não deve ter passado na cabeça de Mefibosete, irmão? Que jeito! O coitado já sofria consequência, né, por causa da morte do avô e do pai, né? E chegou a ficar daquela situação, porque Saul chegou a um ponto que ele tirou a sua própria vida. Tirou a sua própria vida. Quando ele viu que ia ser vencido, ele não queria ser morto pelos seus inimigos, tirou a sua própria vida ali. Jonas também morre na batalha, né, Jonatas. E interessante também é que Davi não comemora a morte de Saul. Ele não comemora. Porque mesmo com perseguição, ele tinha uma grande estima pelo rei Saul. Era algo dele. Né? Isso prova que realmente ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, porque ele poderia comemorar, soltar fogos, né? De vez em quando você escuta fogos aí, né? Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele se entristeceu com a morte, ele lamentou a morte. Né? Samuel tinha morrido, ele já não pôde participar do funeral de Samuel. Né? E agora morre o rei, né, de Israel, e isso era uma desonra. E para ele era uma desonra. Embora mesmo ele sabendo que assumiria o lugar, né, e que na verdade era Deus que estava fazendo tudo isso, mas ele não se alegrou com a morte de Saul. E aí ele espera ali um tempo, né, para que ele pudesse realmente assumir. Mas ele teve oportunidade de tirar a vida de Saul, de fazer um monte de coisas, mas contudo, irmãos, ele obedeceu o protocolo. Ele esperou no tempo de Deus. Aí, como eu estava falando a respeito de Mefibosete, né? Aí do nada manda chamar Mefibosete. Aí Mefibosete vai até lá e já se humilha, deve estar no medo. Só que em vez, né, dele querer tirar a vida de Mefibosete, ele tinha feito uma aliança com Jonatas, que ele ia usar de misericórdia com os descendentes dele. Aí ele fala: olha, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Interessante, né, que o homem ele cai, né, no pecado, fica aleijado diante de Deus. Éramos dignos de morte. E aí Jesus nos convida a sentar na mesa dele, a comer com ele. Jesus preparou uma mesa não para afrontar os seus inimigos, mas para convidá-los a ser amigos e comer com ele. Então, assim,
Jesus reproduziu isso aí, né? Jesus reproduziu isso aí, porque Davi era um homem que ele amava o povo, e ele foi amado pelo povo, a ponto, irmãos, de ele desejar beber a água do poço lá de Belém. Aí 2 a 3 dos seus soldados vai lá e atravessa, passa pelo arraial dos inimigos, vai lá, pega a água, atravessa de novo e entrega para ele. Ele só desejou, os camaradas colocaram a vida deles em risco porque amava Davi. Valia a pena morrer por aquele rei. E é uma liderança, irmãos, que nós devemos levar em consideração. Por isso que Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque essa é a ideia do líder, é servir. Aí por fim ele não se achou digno de beber a água, jogou a água fora, né? E aí o pessoal copiou esse negócio de jogar pinga para o santo, sabe? Já ouviu? No Goiás tem esse costume, né? Já copiou desse negócio aí. Então Davi, ele foi um rei que trabalhou pelo povo. Depois que ele assumiu durante 7 anos o reinado de Judá, primeiro ele reina em Judá, depois de 7 anos, então, ele passa a reinar, e durante 33 anos ele reinou sobre todo Israel, e isso já estava predizendo, né, a respeito da separação novamente do povo de Israel, que nós vamos ver na próxima lição. Porque Davi começou com a tribo de Judá, e os seus descendentes terminaram com a tribo de Judá. Nós vamos ver isso na próxima lição. Então, durante 40 anos ele governa, sim. Aí nesse período, então, ele vai e manda buscar a arca, que durante 60 anos esteve ausente de Israel, né? Ele manda buscar a arca, né? Com o passar dos anos, Davi ampliou as fronteiras, derrotando os filisteus, né? E também por causa do seu pecado que ele cometeu quando ele se apoderou de uma mulher comprometida, veio as consequências sobre a vida dele. E aqui está falando de 4 consequências. A primeira foi, último parágrafo aqui, a primeira delas foi o julgamento que atingiu o coração de Davi, a perda do filho recém-nascido, ou seja, aquele filho que foi gerado do ato de adultério dele, esse filho não veio sobreviver, adoeceu e Deus levou o filho dele. A segunda foi o perdão do Senhor quando Davi confessou o seu pecado. Ele estava de boa, tranquilo, porque ele tinha cometido o pecado de adultério e depois armou cilada para Urias, para que Urias perdesse a vida, e assim aconteceu. Mas aí ele confessou o seu pecado, Deus perdoou o seu pecado. A terceira foi a colheita do julgamento que Davi ceifou em sua família, né? Um escândalo de incesto, apesar de ser meio irmãos, mas era um incesto, né? Que foi Amon se apoderar de Tamar, que era irmã de Absalão, e que aí Absalão manda matar Amon. Depois Absalão se levanta contra Davi, persegue Davi. Interessante, irmãos, que Davi ele tinha consciência que ele estava passando por aquilo, porque por causa do pecado dele. Deus tinha usado Natan para falar isso para ele. Porque eu acredito que Salomão não era homem suficiente para pôr Davi para correr, não, irmão. Davi era um homem de guerra, acostumado a encarar inimigos. Absalão ali, no caso, Absalão seria o camarada ali que não colocaria medo nenhum, mas ele amava o filho e sabia que isso era consequência. Absalão persegue ele, depois se apodera das concubinas dele, né? Desonrando o leito do seu pai, mas isso tinha sido falado pelo profeta Natan. Deus usou Natan para falar isso. O que você fez às escondidas, eu farei na vista de todos. Então Davi ele pagou um preço pelo seu pecado, pelo seu erro, mas ele alcançou o quê? A misericórdia. E por último, que ele lamentou muito a morte do seu filho Absalão.
Absalão foi morto, se eu não me engano, por Joabe. Joabe tirou a vida de Absalão e ele chorou a ponto do comandante chegar nele e falar: que é isso que o senhor está fazendo? Nós estamos aqui lutando pelo senhor e agora o senhor está chorando desse jeito? Repreende Davi, né? Aí Davi volta, retorna, assume o trono novamente. Aí é a vez que nasce, então, no caso aqui, Salomão, né? E aqui fala: quando Davi chegava aos seus últimos anos de vida, um de seus filhos, Adonias, tentou apossar-se do trono, entretanto foi impedido de fazê-lo, e Salomão tornou-se rei. Davi faleceu e foi sepultado, né? E ainda tentou Adonias assumir o trono, mas o trono estava reservado para Salomão, até pela promessa de Deus. Davi morre, e morre com um desejo. Vocês lembram do desejo que Davi morreu? E Deus não permitiu? Construir o templo. Era o desejo dele. Mas ele não pôde construir, mas ele deixou muito material lá para que fosse feito, e recomendou ao seu filho que fizesse tudo conforme a vontade de Deus. Deus não permite que ele venha construir o templo. Então Salomão, ele assume a liderança de Israel, até porque era promessa. E quando Deus aparece para Salomão, o que ele pede para Deus? Ele poderia pedir os inimigos, pedir riquezas, mas ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria tal que o pessoal daquela época, eles admiravam a sabedoria de Salomão, que não era uma coisa comum. Salomão era acima da média em questão de sabedoria. E aqui fala o ponto 4.1, obediência e sucesso. Durante o reinado de Salomão, Deus levou Israel a uma magnificência que espantava o mundo. Salomão governou durante também 40 anos. Ele já começou em meio à grandiosidade. Quando Deus lhe apareceu e perguntou-lhe o que ele gostaria de ter, Salomão pediu sabedoria para governar o povo. O pedido agradou o Senhor, e Salomão tornou-se famoso por causa da sua sabedoria. Ele confiava em Deus e o amava. Durante seu reinado, muitos cânticos escritos sacros foram produzidos. O próprio Salomão escreveu 3.000 provérbios, dos quais cerca de 375 estão preservados no Antigo Testamento. Ele também escreveu 1.005 cânticos, 3 dos quais se acham na Bíblia: Salmos 75 e 117 e o livro de Cantares de Salomão. 4 dos 11 capítulos que foram sobre o reinado de Salomão dedicam-se à descrição do templo por ele construído. Esse templo que foi edificado em Jerusalém, no mesmo lugar onde Davi erigia um altar, deixou o mundo boquiaberto. Alguns têm calculado que o seu valor em moeda corrente atingiria cerca de 5 bilhões de dólares, o que pode ser calculado em cruzeiros segundo o câmbio. A força de trabalho incluía 30 mil judeus e 153 mil cananeus. Ou seja, ele construiu um monumento segundo a vontade de Deus, né, que foi esse templo. Interessante, irmãos, que quando ele termina o tempo, que eles vão lá oferecer as ovelhas, os bois, ele faz uma oração a respeito do templo, dizendo o seguinte: ó Senhor, quando nós estivermos em outra terra, por causa dos nossos pecados e desobediência, e que nós orarmos em direção para cá, para esse templo, que o Senhor possa atender as nossas orações, as nossas súplicas e assim. Quem fez isso? Daniel. Isso. Daniel, na direção, ele orava. Nada é por acaso. Então, assim, ele amava Deus, ele andava na presença do Senhor, até que... Aí aqui o 4.2 vai falar da desobediência e fracasso. Apesar de todo o sucesso de Salomão, ele falhou na devoção ao Senhor. Seu reino aumentava em riqueza e em fama, estabeleceu aliança com as nações estrangeiras,
casou-se com muitas mulheres que não pertenciam a Israel, embora Deus tivesse ordenado que os reis de Israel não tivessem muitas esposas. E as esposas de Salomão desviaram-no para longe de Deus, do Deus de seu pai. Ele começou a adorar outros deuses, e o Senhor teve de castigá-lo por motivo de sua desobediência. Salomão começou a agir como os tiranos que governavam as nações em volta. Quando ele morreu, o reino que alcançara tanta grandeza estava em declínio. Ele foi de Natã, e foi de Natã outro filho de Davi, e não de Salomão que Jesus descendeu. No entanto, a glória e as riquezas de seu reino serve de exemplo das abundantes bênçãos que Deus quer proporcionar ao seu povo. Ou seja, irmãos, ele tomou o caminho errado. Por questão políticas e de aliança, ele começou a casar com princesas, e isso levou ele à corrupção espiritual. Interessante que quando a gente fala de Salomão, né, a gente tem um pensamento positivo sobre ele. Mas se você notar, Salomão não era um tipo de líder que eu quero para mim de jeito nenhum, irmãos. Camarada, ele era egoísta. Só dele ter um monte de mulher, será que ele amava a esposa? Vamos começar por aí. Ele era o contrário de Davi. Davi vivia em função do povo. Agora o povo vive em função de Salomão. Aquilo que eu falei, na época de Salomão, gasolina 7,59, irmão. Tudo caro. Porque Salomão cobrava imposto muito caro. Salomão sugava do povo um reino de glória, sim, mas alguém teve que pagar pela glória dele. Teve que pagar pela riqueza dele. Salomão queria trocar de avião, irmão. Salomão não estava nem aí para o povo. O homem se corrompeu, ao contrário do seu pai. E ele foi tão rejeitado por Deus, que Jesus não é da descendência dele, é da descendência de Davi e pula ele. Se você quiser ver na genealogia de Lucas, ali no capítulo 3, você vai ver que você vai encontrar o nome de Natã, mas não o nome de Salomão, como Jesus, descendente de Salomão. Salomão, ele começou bem, mas ele terminou mal. Corrompido, adorando outros deuses, né? Sugando, né, a nação, tratando a nação com mão de ferro. Então, assim, ele não foi um bom rei, irmão. Ele começou um bom reinado, mas ele não terminou bem. Eu não gostaria de um líder desse de jeito nenhum. Nas próximas eleições eu ia fazer até campanha contra esse líder. Mas eu não quero um tipo de líder desse para mim. Eu tenho certeza que as irmãs aqui não gostariam de casar com um homem igual Salomão, ou gostaria? Pois é, está repreendido. E era um homem que teve muita sabedoria, mas ele perdeu o princípio da sabedoria. Qual é? O temor. E aí ele veio ao fracasso. Ele poderia, né, ter o desfecho da sua história diferente do que teve. Irmãos, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Errou, o Senhor, ele pune. Errou, o Senhor, ele cobra. Temos chamadas, ótimo, que a gente possa começar bem e terminar melhor do que começamos. Salomão deixa esse exemplo negativo para nós. Eu gostava muito de Salomão, até começar a meditar realmente na história dele. Eu falei, rapaz, esse cara não é que eu pensava não, viu? Na propaganda eleitoral, o cara era o cara. Mas depois que ele assumiu o trono, ele trouxe grandes problemas para o povo de Israel. A sorte de Israel é que no reinado dele parece que só teve 2 guerras.
2 guerras, se eu não estou enganado. Imagina se ele fosse rei na época de Davi, que teve muitas guerras, muitas conquistas. O povo estava escravo dos inimigos, sim. O livro de Mateus aparece na genealogia do Cristo, e Salomão está lá, e no livro de Lucas não. Justamente porque no livro de Lucas fala de Natã e não dele. Entendeu? Fala de Natã e não dele. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa? A gente consegue ver dessa parte do reinado de Salomão, que assim, nem como a esposa de Abraão quis a forcinha ao Senhor, né? Porque Deus já tinha escolhido que Salomão reinaria e que o reinado de Salomão não teria guerra, seria um reinado de paz. Deus falou isso para Davi, disse que ele seria o sucessor, né? Então, quando Salomão assume, eu vejo assim, no sentido de ele casar com várias mulheres, era tipo assim, Deus tinha dito que eu vou reinar e não vai ter guerra, então vou dar uma mãozinha aqui, Isso. vou casar para que eu não brigue com ninguém venha contra mim. Então, assim, aí entra de novo a falta de confiança, né? Onde da nossa, do ser humano, fala com Deus, assim, muitas vezes a gente quer fazer, dá a forcinha pro Senhor e acaba indo contra o que ele já tinha prometido. Ele já tinha dito que seria um reinado de paz. Só precisava confiar. Sim. É interessante esse ponto que a senhora trouxe, né? Ele queria dar uma forcinha para Deus ali, ajudar Deus a manter a palavra, né? E realmente não haveria essa necessidade, até porque era uma ordenança de Deus, não somente para os reis, mas para que os filhos de Israel não casassem com mulheres de outra nação e nem dessem suas filhas, justamente para que eles não viessem se corromper. E todas as vezes que eles fizeram isso, eles se corromperam, né? E aí o rei vai dar um mau exemplo desse. Eu não sei, mas talvez, né? Os outros copiaram ele, sim. Podemos pecar e cair a qualquer momento se não tivermos percebido. Mesmo assim, está correndo o risco de errar. O importante dessas lições, principalmente do Antigo Testamento, temos todo o lógico do Novo Testamento que está sobre tudo isso, mas essas lições, principalmente com uma pessoa que, Salomão, ele foi uma pessoa que poderia ter pedido tudo, né? Ele pediu sabedoria. E mesmo com toda essa sabedoria, ele terminou mal. E o apóstolo Paulo fala que, não estou bem lembrado, mas é uma coisa sobre o compartilho com o pai, né? Para cair com a fé. Assim que tem que ser. Sim. Ele, com toda a sabedoria dele, não teve esse entendimento, essa sabedoria, não usou a sua sabedoria para terminar de uma boa forma. Sim. Então, eu tiro comigo, né? Só há pouco tempo que eu estou sempre do Senhor, eu tenho um pouco da palavra, leio bastante, mas essas lições eu sempre tento tirar como direcionamento, não só para outros, como para uma vida toda, para uma caminhada toda. Porque não é só hoje, tem um amanhã, tem um depois, está certo que nós não sabemos o dia de amanhã, mas se nós estivermos caminhando no caminho certo hoje, amanhã pode ser que sejamos Sim. bem. Irmãos, você pode observar que Davi cometeu alguns pecados que, olhando assim, poderia até ser mais grave, né? E ele não foi rejeitado por Deus. Você sabe por quê? Senhor? Sim. Mas você sabe por quê? Qual que é a diferença? Porque tem alguns erros que a gente comete, irmãos, que acabou. Porque o pecado de Davi, né? Ele não foi algo direcionado a Deus. Já o de Salomão, não. Ele substituiu a Deus. Então, quer dizer, tem algumas coisas na vida, irmãos, que a gente vem fazer que arrebenta com o nosso ministério e nunca mais a gente levanta.
Nunca mais. Porque, igual o senhor falou, errar, infelizmente, né? A gente vai errar a vida toda, mas existem erros e erros. E se tratando de vida ministerial, precisamos tomar cuidado com isso. Tem alguns erros, irmãos, que o ministério, por mais que tente levantar, porque uma coisa, irmãos, é chamada, outra coisa é título. Título. Deus, ele tocou na chamada de Saul? Sim. E no título? Não. Continuou sendo rei, mas não tinha mais a chamada. E isso pode acontecer conosco. Continuo com o título de pastor, mas a minha chamada já foi faz tempo. E a gente nota a diferença, irmãos. É por isso que nós temos que tomar cuidado. O bom seria se a gente não errasse e não pecasse, mas existem pecados que encerram a nossa carreira. Encerra a nossa carreira. E uma vez que Deus encerrou, está encerrado. O título vai ser mantido, mas o chamado já não existe mais. Obrigado pela participação, mas é isso mesmo que o senhor falou. Mais alguém, irmãos, antes da gente passar para o pastor? A gente está com uma responsabilidade, principalmente nessa questão de responsabilidade sobre outras pessoas. Acaba que um erro, né, uma falha dessa liderança, ela acaba repercutindo nas pessoas também. Sim, principalmente. Sim, irmã. Irmã, uma coisa assim, dentro da história do arrependimento, talvez você pense na salvação, tá? A pessoa alcança a salvação, mas talvez ela nunca mais alcance o sucesso do seu ministério. Vamos falar um aqui, por exemplo, né? Um pastor que cai em adultério. Irmão, só Jesus na causa. Sim? Uma pergunta. O senhor falou que assim, do pecado, né? Pode ter pecado, mas Deus coloca o seu chamado por conta do pecado que cometeu, porque a pessoa não tem mais força de voltar. Deus corta o seu chamado por conta do pecado que a pessoa cometeu, ou por não ter mais força de voltar. Você fala, a pessoa não tem mais força de voltar? Ou por conta do pecado que ela cometeu, ela perde o chamado. Não, sim, Deus, ele tira o chamado da pessoa, se for o caso, ele tira. E isso muitas vezes não está ligando à questão da salvação, mas tem casos, irmãos, que não compensa mais, não tem como levantar mais. Lembra que eu falei? Uma questão, não é só você ser aprovado por Deus, mas você ser aprovado por Deus e pelo povo. E isso é uma questão moral, irmãos. Isso é uma questão moral. E aquela coisa, né? Você, vou mudar de cidade. Beleza, um tempo você está morando lá e aí vem a fama. Acabou com tudo que a pessoa fez. Né? Então, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né, com o nosso ministério, com a nossa vida espiritual. Uma coisa é título, outra coisa é chamada. Né? Precisamos ter zelo. A Bíblia fala sobre essa questão. Né? Então, Salomão, toda a sua glória, mas olha, o que a gente está debatendo dele? O homem que com tanta sabedoria, com tanta inteligência, e o que nós estamos falando dele? Nós estamos falando da parte em que ele errou, e o erro dele levou ele a isso. Levou ele a isso. Então, assim, eu aprendo isso, que nós precisamos tomar cuidado. Há pecados e pecados. E dependendo do pecado, irmão, acabou. Estou muito ligado com essa história, né? Que se o erro de Salomão, no final, toda a história dele não vale esse nada, né? Mas a gente tem de provérbios e de contrário, né? De Salomão. Então, é um pouco contraditório. Não é o quê? Eu digo que Salomão, tipo assim, um pastor nos dias atuais que cometeu um pecado adultério, não peça exemplo, né?
pessoas não vão ter a mesma credibilidade com ele, né? Certo. Da mesma forma, como Salomão errou no final, toda a história dele por trás, a gente pode tirar a lição porque, né, são coisas que a gente que tem sentido, claro. Mas ele errou. Sim. Ele falhou. Então, será que perde essa credibilidade? Não. Porque, por exemplo, ele escreveu para trás. Ué, o camarada veio aqui e pregou. Deus operou 1001 maravilhas. Beleza, amanhã ou depois ele adulterou, aquela pregação não ficou inválida. Aconteceu. Você entendeu? Agora, a pregação dali para frente é outra história. Você entendeu como é que é? Talvez ele escrever um próximo provérbio, né, vamos dizer assim, não tivesse tanta credibilidade. Mas ele escreveu antes, fez tudo antes. Foi no final da vida que ele cometeu o erro. Né? Foi por isso que não entra dentro dessa questão que você está falando, né? Do que ficou para trás, perdeu a credibilidade. Não. Deus deu sabedoria para ele, foi um homem muito sábio, mas no final... E a credibilidade não está para trás, a credibilidade está do pecado para frente. Mais alguém, irmãos? Amém? Pastor? Está com o senhor. Deus abençoe. Obrigado.